Olá pessoas, eu sou a Natasha, este é o Redemoinhando e hoje vamos conversar sobre o livro Era uma Vez uma Mulher que Tentou Matar o Bebê da Vizinha, da Lyudmila Petruchevskaya, pela Companhia das Letras. Bom, gente, desde o ano passado eu estou esperando as editoras publicarem, ou na verdade traduzirem e publicarem, mulheres russas, porque ano passado, no grande desafio do Culto Booktuber, um dos desafios era ler um autor russo. E aí eu fiquei querendo ler uma autora russa, mas é muito difícil de achar. Do final do ano de 2017 para cá, começaram a publicar um pouco mais de autoras russas, então eu estou muito feliz com essa novidade, com essa onda de publicação de mulheres russas, dentre as quais está a Lyudmila Petruchevskaya, que é esta senhora aqui. Ela tem quase 80 anos e ela é uma figura. Eu estava em São Paulo no dia em que esse livro foi lançado, lá na livraria do Conjunto Nacional, da Avenida Paulista, e teria um pocket show, que eles chamam, que foi uma apresentação, uma leitura de alguns dos contos. E nos intervalos dos contos, a própria autora apareceu lá e cantava pra gente, como se fosse uma cantora de cabaré, assim, no mesmo estilo, sabe? E ela é uma figura porque ela usa roupas. Quem já leu Harry Potter sabe, ela usa roupas de bruxa. Tipo assim, sabe bruxa que não tem noção, que vive num mundo trouxa, que precisa se vestir de um jeito normal pros trouxas? Ela não tem essa noção. Ela usa chapéu, ela usa flor no pescoço. É incrível, assim, adorei. E aí no final das contas eu consegui um autógrafo dela, fiquei muito feliz. E era um livro que eu estava esperando desde o final do ano passado, quando a Companhia das Letras mandou para os parceiros os próximos lançamentos e esse estava entre eles. Mas eu não pude pedi-lo de parceria porque só seria lançado em janeiro e a parceria já teria acabado. Mas enfim, fui lá no lançamento, comprei o livro e é um livro de contos. Na verdade, o subtítulo dele é Histórias e Contos de Fadas Assustadores. E colocam aqui assustadores porque lidam com temas como morte, como a maldade humana. Mas não são contos que dão medo, absolutamente. Eu sou a pessoa mais medrosa do universo e não dá medo nenhum esse livro. Na verdade, eu acho que uma definição melhor seria de contos fantásticos, em que as pessoas que já morreram interferem no mundo dos vivos, falam com as pessoas que ainda estão vivas, amaldiçoam. Então eu acho importante que quem for ler esse livro não vá com a expectativa de que vai ser um livro de terror, que vai dar medo. Talvez se aproxime um pouco mais daqueles terrores do século XIX, que é uma coisa mais sutil, mais psicológica. Mas é melhor pensar como se fossem contos de fadas mesmo. Aliás, aquela coisa do Era uma Vez, tem alguns contos em que isso está presente. Mas contos de fadas atuais, porque a maioria das histórias se passa no século XX. Mas, melhor ainda, eu acho que quem for ler deve ir pensando que é um livro de contos fantásticos, no sentido de fantasiosos, porque contos de fadas, esses contos não têm, assim, fadas, bruxas, personagens que você pode caracterizar como personagens de contos de fada, exatamente. Mas sim contos que têm um toque de macabro ou de estranho, e que buscam aí alguma coisa do sobrenatural também, em geral. Lembrando que esse livro ficou na gaveta dela por muito tempo e só foi liberado para ser publicado em 1986, porque foi a época que a União Soviética começou a realizar uma abertura para esse tipo de coisa, já que antes a censura era muito ferrenha. E como esse livro fala do século XX na Rússia, é claro que vai falar também, indiretamente nesse caso, de um regime comunista e vai fazer críticas por trás. Não é um livro de críticas sociais, tá? Assim, é uma coisa muito sutil, mas existem. São histórias que são intrigantes, são irônicas, elas são leves pela escrita, mas não pela temática. Muitas vezes o conteúdo daquilo que ela está falando é mais denso do que a linguagem que ela usa. E alguns dos temas que ela trata com muita recorrência são a guerra, a morte, a fome, a pobreza, e aí, nesse caso, a escassez no geral, a doença e o sobrenatural estão presentes aqui também o tempo todo. E como eu já notei em livros sobre a União Soviética e sobre a Rússia dos séculos 19 e 20, a presença do cenário rural é muito forte. E nesse caso também, vira e mexe, os personagens são de áreas rurais. A linguagem é bem objetiva, tem em si a característica literária que eu considero a característica russa de escrita.
Para mim é uma característica típica dos russos clássicos, que é um realismo mais seco. Claro que esse não é totalmente realista por conta dos elementos sobrenaturais, mas as partes que falam do real são muito sequinhas, assim. E quando eu falo sobre isso, eu procuro comparar um pouco com a literatura latino-americana, que sempre tem um elemento de loucura ali no meio, sabe? Que a mim agrada mais. Nos livros russos eu sinto falta disso, eu acho que é tudo muito seco, é tudo muito real, sabe? E eu sei que esse é um dos pontos fortes da literatura russa, só não é o meu gosto pessoal. Ou seja, não é um texto poético, não é um texto metafórico, é um texto bem direto. Me lembrou muito os depoimentos das pessoas dos livros da Svetlana Alexievich, o Vozes de Chernobyl e também A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Como eu falei, os temas são os mesmos, é a guerra, é a morte, é a pobreza. E nos livros da Svetlana Alexievich, as vozes começam a se repetir, né? Os depoimentos começam a se repetir em algum momento. E para mim é como se esses contos se inserissem como mais uma voz, se juntassem a esse coral de vozes que a Svetlana fez também e só corroborasse tudo aquilo que ela estava falando, sabe? Então eu achei bacana pensar como a Lyudmila e a Svetlana acabam dialogando mesmo sem querer. Pelo menos para mim, eu sinto uma proximidade literária muito grande, apesar de os gêneros serem muito diferentes. A Svetlana faz uma coisa jornalística, enquanto que a Lyudmila faz contos fantásticos. Mas no fundo elas estão falando das mesmas coisas. E esse livro está dividido em 4 partes, embora eu não tenha visto assim tanta diferença entre uma parte e outra. Mas, no geral, eu gostei mais das últimas 2 partes, cujos nomes são Requiems e Contos de Fadas. E, nossa, gente, fazer resenha de livro de conto é muito difícil, porque sempre tem alguns dos quais a gente gosta mais do que outros, né? É difícil você falar do livro como um todo. Mas, no geral, eu achei um livro ok. Um livro bom, mas que não me cativou. Como eu falei, eu tenho essa preferência por uma literatura mais poética. Eu gosto de prosa, mas que seja uma prosa um pouco mais poética. Que não é o caso dos russos. Eu já falei um pouquinho disso com vocês aqui, né? E esse livro me confirmou isso ainda mais. Eu gostei, mas não é o meu tipo preferido de escrita. Então é isso. Se você curte contos fantásticos, se você curte literatura russa, eu acho que é uma boa pedida. Não achei nada de muito impressionante, mas é inovador no sentido que são contos de fadas, entre aspas, né? Muito recentes, coisas do século XX e muito criativos também. A Lyudmila tá de parabéns pela imaginação dela. Era isso que eu tinha para falar para vocês sobre o Era Uma Vez Uma Mulher que Tentou Matar o Bebê da Vizinha. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de dar um joinha para mim, que ajuda bastante. Se você quiser comprar esse livro pela Amazon, tem um link aí embaixo no box de descrição, que é o link do Redemunhando. Se você comprar por esse link, eu ganho uma comissão pela venda e você não paga nada mais por isso. Tá certo? Deixa um comentário aí embaixo para eu saber o que você achou. Será que alguém já leu esse livro? Ele é novo, mas talvez alguém já tenha ido atrás. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!